Caríssimos irmãos e irmãs, hoje se inicia o primeiro dia dos 24 dias com São Francisco. E a primeira leitura de hoje é onde a pobreza se une à alma, não há cobiça nem avareza. Onde a pobreza se une à alma, não há cobiça nem avareza. Jesus mesmo disse que é muito difícil um rico entrar no céu. E isso acontece pois o rico, de muito difícil o rico não entrar no céu, pois é muito difícil você ser rico e não idolatrar o dinheiro. Viver de pecado, viver de cobiça, de avareza. E essa passagem de São Francisco se exemplifica muito a vida de São Francisco, assim, de ele ter sido um jovem rico, mas que depois se despojou de tudo, largou tudo para viver como Deus queria que ele vivesse, como, por meio, com a vivência do Evangelho, né, com a pobreza. Por isso diz, onde a pobreza se une à alma, não há cobiça nem avareza. Essa passagem, assim, tipo, essa frase de São Francisco, dessa parte da humildade, né, tipo, da riqueza e da idolatria. Eu pelo menos olho para essa parte, né, estou falando passagem porque eu sempre faço assim, meditação, passagens da Bíblia, né, onde a pobreza se une à alma, não há cobiça nem avareza. Então eu penso que assim, quando você decide viver uma vida de pobreza, você tem que tirar tudo aquilo que é material, ou até mesmo imaterial, e te afasta de Deus. Aquilo que você constantemente fica querendo ter e não é de Deus. E a cobiça está no dinheiro. Sim, cobiça, dinheiro, pessoas, né? Mas isso é para tudo em si, a vida toda. Se você deseja pouco que eu digo, pouco material, pouco de mundo, você tira esse peso da sua alma, a cobiça, a avareza, que são pecados. Pois, por exemplo, se você almeja tanto ser milionário, mas você almeja pouco o céu, você está pecando. E fique grave, entende? Por isso, a pobreza tem que ser o nosso querer. Não é tipo, ser tão pobre que a ponto de não ter nada, não ter casa, não ter nada. Não é assim, tá, gente. A pobreza de São Francisco era para exemplificar o Evangelho. Né? Cada um temos a nossa pobreza. Temos como ter a nossa pobreza. Pois nós somos ricos, eu falo de material mais ricos do que muitos. Por exemplo, se você está aqui, você olha ao seu redor. Eu vejo guarda-roupa, vejo vejo cômodas, vejo uma cama, vejo várias coisas assim. Mas se você for e procurar alguém assim, talvez essa pessoa não tenha isso tudo. Se você procurar mais essas pessoas que pedem esmola nas ruas, elas não têm tantas coisas assim. Às vezes, como eu, tipo, nem isso nem verdadeiramente é meu, pois não fui eu que comprei. Mas mas tem aqui, tá ao meu alcance, entende? Na casa em si.
pessoas que não têm nem casa para morar. Se for na capital, você encontra pessoas morando em ruas, moradores de ruas, que não é tão comum aqui na minha cidade, mas, né, enfim. E a nossa pobreza está em ajudar essas pessoas e não querer almejar mais. Nós queremos muito almejar mais, querer comprar mais, né? Querer comprar. Você tem lá, você tem, ganha o seu dinheiro, você já quer comprar o celular do momento, quer comprar o computador do momento, mesmo se você nem tá precisando comprar, você só quer comprar porque você quer ter mais. O ter mais é uma cobiça, avareza do dinheiro. E aí você olha para, você nem quer olhar para a verdade, para sua alma, para sua salvação. Você esquece disso, deixa em segundo plano e quer olhar para o dinheiro, quer olhar para aquilo que você quer ganhar. E São Francisco viveu totalmente o contrário disso. Ele viveu uma vida pobre na alma, uma alma de pobre e viveu na pobreza. Então, São Francisco, exemplo, fala nisso. Se você junta a pobreza com a sua alma, não há cobiça, né, avareza? Você tira esses pesos. Então a santidade fica muito mais próxima. Então, eu acredito que eu acho que deveria ter feito uma meditação mais. Como é que eu posso dizer? É mais bem. Eu devia ter lido mais, né? Fiz assim de meio que em cima da hora. Já são 11 horas da noite, né? Eu tava ajeitando tal. Tava no aniversário da Esté, da minha prima. Mas assim, o que fica para nós é isso. Se nós unirmos a pobreza, né? O ato de não querer mais e mais e mais sem necessidade. A nossa alma, ou seja, a nossa vivência por completo, tá? Dia a dia, querer ajudar mais do que ter mais, né? Não é, vou me largar de tudo, tudo que eu tenho, eu vou jogar fora, tudo que eu tenho. Não, é ajudar mais e dar aquilo que você não precisa para alguém que precisa. Se você tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem fraco aqui, mas vai. Se você, sei lá, você tem um relógio, e você vê alguém que necessita de um relógio, que não tem relógio e que tá precisando de um relógio, você vai lá e dá esse relógio para a pessoa. Tá ajudando, sim. Foi um exemplo bem, porque nem sempre, porque a gente se fecha muito assim de pensar. Nós pensamos assim, pobreza é só ajudar os pobres, né? Pobres. Pobres, de muita necessidade, extrema pobreza. Entendeu? A gente pensa logo em extrema pobreza. Mas não é só isso, ajudar a todos, né? Mas, então, mas em especial aos pobres. Se você tem, ajude, né? Às vezes você recebe uma benção dos pobres, né? Quando você passa por alguém necessitado, alguém com alguma deficiência, está pedindo dinheiro nas ruas, você ajuda essa pessoa, na grande maioria das vezes ela te abençoa. Isso, esses dias eu vi, né, sobre isso, da bênção dos pobres, quando você ajuda um pobre, e eu fico pensando assim, aquela passagem que Jesus dizia sobre os pequeninos, né, sobre ajudar, né, ele está ali, tipo, era ele ali, né, e isso me faz pensar assim, quando nós recebemos uma bênção de Deus sempre que ajudamos os pobres. Por isso necessitamos de ajudar os pobres. Nós talvez necessitamos de ajudar eles mais do que eles mesmos necessitam da nossa ajuda. Por isso, inspirado em São Francisco de Assis, que possamos ser pessoas que unem a pobreza à alma, que unem a caridade à alma, que unem e formam uma alma santa, a alma mais próxima da santidade,
inspirados em Francisco, o pobrezinho de Assis.